Fala, engenheiro! Seja muito bem-vindo a mais uma live. Hoje, é segunda-feira, já vamos começar a semana já com uma live. Sejam bem-vindos. Estamos aqui em plena abertura de turma, né, do nosso curso Dominando Obras e Estradas. Semana passada, para quem nos acompanhou, a gente teve a Semana de Estradas, onde a gente teve o nosso curso gratuito. A gente conseguiu passar bastante conteúdo aí sobre estradas, sobre como você lucrar com obras rentáveis, obras de estradas. E agora a gente abriu mais uma turma, né, aí do nosso curso. Muita gente me pergunta, né, quando vai ter a próxima turma, né, quando que abrem as vagas, né? E hoje a gente está com as vagas abertas. A gente quer fechar uma próxima turma e eu vou colocar aqui na descrição o link para você entrar, tá? É uma coisa que eu ouço muito, né? Muitas pessoas me procuram, né? Com dificuldade às vezes no entendimento tanto de dos serviços, né? Que a gente faz, os métodos executivos aí que a gente tem numa obra de pavimentação e também da parte de orçamento, né? Da parte de como precificar isso, né? Como a gente fazer os cálculos, né? Eu costumo dizer que são cálculos simples aí que a gente usa, né? Ninguém usa integral, derivada, essas coisas complicadas, mas são cálculos básicos aí e a gente tem que ir tendo cada vez mais familiaridade, mais conhecimento disso, porque o orçamento, tem gente que trabalha fazendo orçamento, trabalha lá em licitações, né? Agora tem muita gente que acompanha a obra, né? Que faz gestão de obra, né? Que é o nosso foco aqui. E para essa gestão, o tempo todo nós estamos fazendo orçamentos, né? A gente tá mexendo com composições de preços, né? Composições de preços unitários, ou para você fazer um planejamento, você tem que meio que orçar aquilo, né? Você ter o custo daquilo e com o BDI você chega lá na venda daqueles serviços, né? Então, deixa eu só tirar as notificações aqui que vão ficar pingando. Então, o tempo todo a gente está tendo que fazer previsões e realizações de custo, né? Você faz uma previsão do que deve ter de custo naquele período, naquele mês, naquela semana, naquela obra, e depois esse custo vai sendo realizado, né? Então ele vai se tornando um custo que aconteceu, né? E quanto mais a gente é efetivo, quanto mais essas previsões elas se tornam realidade, mais a gente tem um ganho ali na gestão da obra, né? Você imagina você fazer um fluxo de caixa ali para a obra e você ter uma certa previsão, né? E às vezes até um provisionamento ali para os custos que vão cair e depois quando eles acontecem isso já está dentro do previsto, né? É um cenário completamente diferente de quando você não tem muita coisa prevista e os custos começam a cair, né? Começa a virar aquela loucura, né? O custo vai para o ralo, né? E o resultado da obra também vai para o ralo, né? Então é importantíssimo essas previsões, esse fluxo de caixa muito bem amarrado, muito bem desenhado. Por isso eu digo sempre dessa questão da gente ter cuidados aí com o orçamento, cuidados com essas estimativas de custos, né? E basicamente é fazer composições de custo, montagem, né? Montagem de planilhas de custo, né? Boa noite para quem está chegando aí, Ultracionalização, Douglas, Eli, La Torraca. Estamos aí, né, falando um pouquinho sobre custos de obra, CPUs, né? Estimativas de custos, que é um assunto, né, tão importante. A gente abordou um pouco disso na Semana de Estradas, né? A semana passada que a gente teve o nosso curso gratuito. E também é um dos assuntos aí dentro do nosso curso Dominando Obras e Estradas, que hoje a gente está com vagas abertas, né? A gente está com uma nova turma sendo formada aí no nosso curso. E esse assunto, né, que eu estou falando sobre CPU, sobre estimativas de custo, é um assunto recorrente, né? Um assunto que o tempo todo a gente tem que estar cuidando para fazer uma boa gestão da obra. Então CPUs lá dentro do Dominando Obras e Estradas, a gente tem uma aula de quase meia hora sobre isso, né? E a gente está preparando mais um material também para a gente ir um pouco mais a fundo, né? Para a gente se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, que faz parte aí da rotina aí nossa
de gestão das obras, né? E também da gente poder procurar essas melhorias, gerar essas melhorias nos contratos aí, que é tão importante, né? Eu vou pegar um exemplo aqui, né? Um exemplo bem simples aí, só para a gente falar um pouquinho sobre esse conceito, que esse conceito tem que estar na ponta da língua, né? E depois eu vou pegar esses números aí que a gente vai estar brincando aqui, né? Que a gente vai estar mexendo, e eu vou fazer um post lá no Instagram, lá no Facebook, também para a gente poder acompanhar esses números, tá? Porque aqui não dá para a gente transmitir a tela nessa live que a gente está fazendo agora. Mas, assim, vamos imaginar então uma CPU de uma sarjeta, né? Em São Paulo a gente tem aquela DR1B1, aquela sarjeta de bordo, né, que a gente tem. As dimensões dela, se não me falha a memória, é 1 metro, né, em planta aqui, 1 metro e 25 centímetros de desnível, né? Aí você faz esse triângulo aqui, embaixo está a sua sarjeta. Depois ela sobe, afasta 25 e sobe 25. Então ela faz uma sarjeta, tipo um cheque assim, né? Então é aquela sarjeta de corte, né? Uma triangular assim de corte. Uma parte pequena e a outra comprida, né? 4 vezes maior. Então, a gente pegando lá no 10 de São Paulo, a gente vai tudo aberto, então a gente tem escavação, concreto, forma, e a gente aplicando o coeficiente, que é o quanto eu gasto por metro, né? Imaginando que a gente vai fazer 1 metro dessa sarjeta, então a gente vai compor um unitário dela, como é uma sarjeta por metro, né? Metros lineares, né? Então a gente vai compor 1 metro dela. Então eu tenho, por exemplo, 0,114 metros quadrados dessa seçãozinha de concreto para cada metro, né? Então eu tenho 0,114 metros cúbicos de concreto, eu acabo tendo nesse unitário, né? Nesse metro unitário aí que a gente tem. E aí tem lá 0,27 de escavação, 0,01 lá de forma. Então aplicando isso nos preços, né? Porque é tudo aberto em São Paulo, a gente chega lá em R$ 120,11, né? Na última TPU aí que a gente tem. Então isso seria o valor de venda, então é o preço final. Antes da gente entrar na nossa composição, a gente está fazendo aqui os custos, né, para ver quanto isso receita, né, quanto esse serviço receita lá na medição da obra, no orçamento da obra. Então chegou nesses R$ 120, o BDI do 10 de São Paulo é 35, né, então tiro 1,35, chega em R$ 88,97. Tá? Então fica esse número na cabeça, R$ 90 praticamente aí de receita que a gente tem para esse serviço, né, dessa sarjeta unitária. Aí basicamente, para a gente compor, né, de uma maneira bem simplificada, a gente vai ter duas coisas para colocar nessa composição. A gente vai ter o material, que é o concreto, né, então para cada metro, né, a gente viu aqui a seçãozinha dele, para cada metro eu vou ter esse volume desse concreto, né, que eu vou gastar lá. Então dentro lá desse 0,114, se eu tiver lá um custo, talvez uns R$ 480 aí de preço de concreto, né, eu chego lá em 54. Uma coisa que é bom de colocar, deixa eu até acrescentar aqui na minha planilha, a gente colocar perda também, né? Vamos dizer que eu tenha 5% de perda no concreto, né? Entre perda, adensamento, né? Todo material tem que ter alguma perda. E o concreto também não é diferente. Então, se eu considerar 5%, esse 0,114 vai para 0,12, né? 0,120. Então ele dá um pouquinho mais por causa da perda. Então no material vai ter a perda. Então é importantíssimo a gente já pegar e colocar isso lá. Então já cheguei em esse 0,120. Então eu chego lá em R$ 57 usando esse preço aí de 480, que é um valor aí, acho que razoável aí de concreto no mercado. E aí eu vou montar a segunda parte minha, que não é exatamente o material, não é só eu pegar ali aquele volume ou aquela área, colocar quanto que eu vou gastar de material. Isso está mais fácil da gente enxergar no projeto. É só aplicar ali, né? Pegou do projeto, aplicou, chegou. É um custo mais fácil de enxergar e diretamente proporcional aí ao projeto. Agora a gente vai chegar no custo de execução. Então esse custo de execução também vou ter duas coisas lá dentro, que eu vou ter equipamentos, eu vou ter mão de obra, né? E dentro dessa mão de obra também a gente tem os encargos sociais, né? A gente tem férias, 13º, FGTS, todos aqueles custos que a gente tem sobre a nossa mão de obra, que hoje praticamente aí elas dobram o valor lá do salário lá do funcionário que está trabalhando na obra. Então, juntando tanto o equipamento quanto o material, a gente pode montar uma equipe aqui
para poder chegar nesse custo total de aplicação, tá? Não é só mão de obra, porque tem equipamento também, né? Mas vamos chamar de custo de aplicação para simplificar. Então eu vou ter o que? Nessa equipinha, né, para poder fazer essa sarjeta, uma equipinha de drenagem, a gente tem uma retroescavadeira, né, pelo menos ali para poder ir abrindo, né? Tudo bem que uma boa parte você abre meio que manual, mas você vai tirando ali com a retro e depois você acaba acertando e desenhando ela ali mais na mão, né? Mas você precisa de uma retro, né? Precisa de um equipamento. Se você for fazer tudo na mão, sua produtividade vai ser outra, né, vai lá para baixo. E aí também se você precisar retirar material, como é que você vai retirar? Então com a retro ali ela já pega, já dá o fim já no material, ou manda para algum caminhão, ou aterra em algum outro lugar, já dá uma destinação. Mas vamos imaginar que a gente tenha essa retro, que ela fique fixa nessa equipe. Vamos colocar um encarregado, né, de drenagem também, um operador para retro, né, que tem que estar operando essa retroescavadeira, e colocar ali uma equipinha básica ali com 2 pedreiros e 3 ajudantes, tá? Então isso aí vai tá mais claro lá na planilha, mas eu estou colocando custos aqui, 17 mil, por exemplo, uma retro, né? Isso varia muito de região aí também. 17 mil, mas acho que é bom colocar um pouquinho mais por causa de diesel, né? Vamos chutar aqui mais uns 5 mil de diesel, vai, que seja. Beleza. Então daria com diesel, sem o operador, né, em torno aí de uns 22 mil, tá? Só para a gente poder fazer alguma conta. O encarregado, né, de colocando aqui um valor de salário de 4,5, mais 1,9, né, de encargos sociais aí, né, para praticamente dobrar, né, o valor dele. O operador de escavadeira um salário em torno de 3,5, o pedreiro 3 mil e o ajudante 2.600, tá? Isso também varia de empresa, de região, tudo mais, mas só para a gente fazer uma conta. Estou usando esses custos aqui com essa montagem da equipe, né, que vocês acompanharam, 2 pedreiros e 3 ajudantes. Esse custo total aí dessa equipe, ela vai chegar em 63 mil. Então quer dizer o que? Essa retro, com esse encarregado, com o operador lá da própria retro, e mais 2 pedreiros e 3 ajudantes, com os encargos, né, que a gente tem e tudo mais, a gente chega em torno de 60 mil, 60 e poucos mil aí, essa equipe. E essa equipe aí, ela vai estar trabalhando o mês inteiro na obra. Então eu sei que eu não tenho 22 dias para trabalhar, porque eu tenho sábado, domingo, né? Então a gente faz a conta aí geralmente em torno de 22 dias. A gente pode até fazer uma consideração um pouco mais aprofundada, aí seria já um passo a mais, né? A gente diminuir um pouco esses dias em função de dias de chuva, alguma coisa assim. Mas nesse exemplo mais simplificado, eu estou até desconsiderando a questão de dias de chuva. Então vamos fazendo aqui a conta em 22 dias. Então, como que agora eu pego esse custo de equipe, né, mês, e transformo na aplicação dessa minha sarjeta que eu tô compondo, né? Então eu vou pegar esses 63 lá, pelos 22 dias, né, úteis lá que eu vou trabalhar dentro do mês, um dividido pelo outro, cheguei lá em 2.882. Então eu tenho um custo de equipe por dia de 2.882, tá? E se eu tiver uma produção de 100 metros dessa sarjeta por dia, aí eu vou dividir o meu 2.882, que é o meu custo diário, divido por 100, chego em 28,83, beleza? Então essa seria o custo por metro de aplicação. Então voltando lá, eu montei a minha equipe, dividi essa equipe para dia, por quê? Porque eu quero imaginar a produção diária, tá? Se eu vou projetar aqui a produção mensal, eu nem precisaria passar para dia, né? Eu poderia pegar no mês e quanto vai ser produzido por mês. E se eu fosse fazer por hora, também eu traria para hora, mas eu entraria com os custos horários, tá? Então, para facilitar, né, que eu costumo sempre tentar enxergar o que é mais fácil ali do dia a dia, mais fácil de você ver o que está acontecendo no dia a dia, acompanhar o que está produzindo no dia, até para falar com o carregado sobre produção, sobre quanto se consegue projetar de uma produção, quanto se consegue alcançar de uma produção, é sempre mais fácil você falar ali no dia. Então por isso que eu fiz a conta por dia, tá? Mas papel aceita tudo, dá para fazer de várias formas. Então o custo de equipe mês acabou virando equipe dia, e aí esse equipe dia acabou, a gente, por quanto vai produzir no dia, acabou trazendo para quanto vai custar essa aplicação aí por metro, tá? Que é o que importa lá pra gente.
Então, somando esses 28,83 que a gente conseguiu com aqueles R$ 57 do concreto, a gente chega a 86, tá? Então, a gente chegou a um custo 86 para 89, que chega num custo bem parecido com o custo previsto lá na tabela do órgão, né? Tirando o seu BDI, chegou em custo, e aqui a gente não colocou BDI nessa composição, a gente chegou só dos custos, e a gente chegou num custo aí bem parecido, tá? E aí, como eu disse, que papel aceita tudo, né? Então, a gente pode ir brincando com os números. Então, se ao invés de 100, eu consegui fazer 120, por exemplo, vamos trocar aqui 120, ele cai um pouquinho, porque aumenta a produtividade e cai o preço, né? Caiu para 81,48, tá? E aí, se você for ver também, se a gente soltar três viagens, né? Vamos colocar aqui 3 caminhões de 8 metros cúbicos, então 24. 24, se eu for dividir lá pela seção, pelo quanto tem na seção de projeto, 0,114, dá em torno de 210 metros, né? 210 metros se você soltar 3 caminhões por dia, mas eu não posso todo dia soltar 3, legal. Só que, e quando você vai estar preparando, né? Quando você vai estar abrindo ela, acertando, né? Então não dá para contar que todo dia você vai soltando 3, 4, 5, 6 caminhões, né? Esse exemplo a gente considerou que a cada um dia sim, um dia não, a gente solte essas viagens, tá? Mas como eu falei, se você for mudando aqui, se for colocar 200 metros, de repente consigo 200 metros, olha para quanto cai pela metade, é diretamente proporcional, né? Então, inversamente na verdade, né? Mas assim, quanto mais você aumenta a produtividade, mais você derruba o seu custo, né? Então, se ao invés de 100 eu fizer 200, eu consigo chegar na metade disso. Só que aí também tem aquela questão, né? Não adianta pegar uma produção ótima e sair colocando essa produção ótima todos os dias, né? A gente já nem desconsiderou dias de chuva, né? Eu vou ter os 22 dias trabalháveis, né? A gente sabe que isso não acontece. E mesmo que, né, que não tenha problema também só com chuva, a gente tem imprevistos, máquina que quebra, material que falta, caminhão que atrasa, né? Que nunca teve problema com concreto atrasando. Então, numa situação de orçamento, uma situação de planejamento, de estimativa, a gente sempre tem que colocar algo mais próximo da realidade, né? Nunca aquela estimativa lá em cima, aquele mundo perfeito, né? Então tudo tem que ter as suas ponderações. Então acho que aqui, né, com esse exemplo simples, né, eu vou postar isso daqui lá, fazer esse post lá com essa tabelinha, né, para vocês poderem acompanhar. Mas é basicamente uma maneira simples de montar uma CPU simples, né? Tem CPUs aí com muito mais itens, com muito mais difíceis às vezes de enxergar o quanto tempo você vai levar para fazer, né? Pode ser uma caixa ou alguma coisa com vários serviços a mais. Mas eu procurei pegar um aqui que seja bem, né, que fosse bem simples aí para a gente poder trocar uma ideia. Então, lembrando pessoal, a gente está com turma aberta, né, aqui pro curso Dominando Obras e Estradas. Esse assunto de custos, de orçamentos também é um assunto que a gente aborda bastante. A gente falou, né, um pouco sobre isso aqui na Semana de Estradas, na semana passada. E agora na nossa nova turma, no curso Dominando Obras e Estradas, a gente tem um módulo só sobre orçamento. Tem uma aula de quase meia hora sobre CPUs, né, e eu vou preparar mais um material mais aprofundado também sobre CPUs, né, CPUs sem segredos, que basicamente aí é um dos itens aí que a gente usa bastante e que a gente tem a oportunidade de gerar aquelas melhorias, né, melhorias de rentabilidade, melhorias de custo, de produtividade, tanto nos orçamentos quanto na gestão das obras, né? Então é fundamental a gente estar o tempo todo buscando essas melhorias, buscando esse pulo do gato nos nossos contratos, né? E aí sobre o curso, né, também, o curso Dominando Obras e Estradas, a gente tem vários bônus aí que a gente colocou, eu vou dar uma passadinha aqui em alguns, né? Um é a gravação dessa Semana de Estradas, né, que a gente teve. A gente teve também um outro evento passado, onde a gente falou também sobre muros de arrimo, né? Então tem bastante material lá sobre muros. A gente vai fazer um webinário também sobre muros, né, para aprofundar um pouquinho mais esse assunto, né, que é um assunto bem legal. A gente tem uma gravação do webinário, né, sobre fresagem que a gente fez, né, fresagem de pavimentos, há algum tempo aí, e nas próximas turmas já não vai ter mais essa gravação do webinário, tá? Então é um assunto bem recorrente, né, um assunto bem importante. Muitas obras aí têm tido, né, fresagem, reciclagem, né, vários
Hoje está usando também muito RAP, né? Está reutilizando esse material fresado, então toda hora estão surgindo muita coisa aí sobre essa parte de conserva de pavimento, principalmente nas concessões, né? Tanto nas obras públicas, da IDR, de NITS, mas nas concessões direto, né? Concessões eles têm que dar a manutenção, né? Fazer a conserva aí dessa malha, né? Então, para isso a gente tem também esse material sobre fresagem. Tem um roteiro também sobre obras de fresagem, a gente fala inclusive sobre CPUs de fresagem nesse roteiro, né? Então também tá bem legal. Tem a gravação de uma live fechada de medições aí que eu fiz também há um tempo, uma live bem exclusiva também, um material bem específico ali sobre medições, né? E bastante conteúdo, cara. Então, são mais de 100 aulas, se não me engano, tem aí, então tem bastante coisa, né? Aulas bem direto ao ponto, né? Tem aulas, como eu falei, aula de meia hora, aulas mais maiores, tem aulas menores, mas direto ao ponto, tá? Eu foco sempre no que é o principal, no que você precisa usar, né? Não tanta teoria, tantas coisas que não vão ser práticas. Então, o meu foco é na prática, né? A gente viu aqui, a gente falou sobre CPU, né? E se você chegou agora, essa live vai ficar gravada, né? A gente falou um pouquinho sobre composições e preço. E as contas que a gente fez aqui, eu vou gerar um post, né? Eu vou postar aí esse material. Mas assim, a gente compôs um valor, né? Fez uma CPU aí de uma canaleta, sem ficar falando de muito coeficiente, muito fator, não sei do que, sabe? Assim, na parte mais prática, uma coisa que vocês vão usar mais no dia a dia, né? Diferente se for montar uma licitação com muito detalhe técnico, coisa para atender uma licitação específica, aí é um outro assunto, vamos dizer assim. Mas a parte prática, a parte de você saber exatamente quanto vai custar aquilo, até para você chegar no seu orçamento, ser mais efetivo, a gente foi aqui direto ao ponto, tá? Então, vou postar aí essa gravação dessa live. E lá dentro do curso a gente vai poder também, para quem estiver com a gente aí, a gente vai aprofundar aí sobre esses assuntos, que é um dos principais aí para a gente poder chegar em obras rentáveis, para a gente lucrar com obras rentáveis. Beleza, pessoal? Então vou deixar também aqui na descrição o link, né, para você entrar na nossa turma do curso Dominando Obras e Estradas. O link também tá na bio, né? Corre porque são poucos dias aí de abertura de turma, né? A gente precisa começar. Inclusive quarta-feira agora já tem aula inaugural, então a gente já precisa começar já com os materiais para essa turma, e a gente vai fechar um grupo aí para pegar vocês pela mão, né, e a gente atingir esses resultados aí dentro das obras e estradas. Beleza, pessoal? Se alguém acompanhou aí a semana de estradas, se tiver alguma dúvida, quiser colocar aqui, a gente tem uns minutinhos ainda. Ou se você já está pensando em entrar, você já analisou os materiais e está com alguma dúvida sobre o curso Dominando Obras e Estradas, ou alguma dificuldade dúvidas sobre meios de pagamento, né? Hoje eu recebi uma pergunta sobre a questão do certificado de carga horária, né? Se serve, né, para horas complementares lá na faculdade, né? E sim, a gente vai fornecer um certificado, né, para os alunos aí do curso. Isso pode ser usado aí dentro lá daquelas horas complementares lá na faculdade, que o pessoal tem que participar de feiras, de congressos, de palestras, de mini cursos, né, cursos livres como o nosso, né? Isso vale sim lá para horas complementares também para quem é estudante aí de engenharia, né? Para quem tá fazendo faculdade, esse tipo de curso, né, que é um curso livre, também serve aí para horas complementares, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, sobre o nosso curso, sobre a nossa turma, né, que a gente está aí com as inscrições abertas, então pode colocar sua dúvida aí, ou sobre a semana de estradas, né, que a gente finalizou aí essa semana. Beleza, pessoal? Então quem chegou agora também, a gente falou que deu um conteúdo legal aí sobre composições e preços, sobre CPUs, né? E eu vou colocar esse post lá com essas contas aí que a gente fez, né? De uma maneira simples e direto ao ponto de como compor, como fazer uma CPU aí de uma obra de drenagem. A gente fez aqui a sarjeta DR1B1, é o padrãozinho DR de São Paulo. Beleza, pessoal? Então, até mais!